na página 302, tá vendo? Página 302. Nós estávamos vendo, na 301, nós estávamos vendo a queda dos regimes ditatoriais, ou melhor, a queda das colônias, do neocolonialismo africano, certo? E a ascensão de alguns grupos terroristas. Vamos lá. Página 303, aliás, tá? 303, livro de Geografia. As únicas partes do mundo africano que interessam às nações desenvolvidas são as partes de maioria muçulmana, no norte do continente, o Maghreb e as economias que giram em torno da África do Sul. Como veremos mais tarde, ocorreram várias guerras civis na África e em algumas de suas nações. Aliás, e algumas de suas nações são tão pobres que não têm qualquer perspectiva no mundo globalizado. Além disso, a maioria dos estados surgidos no processo de descolonização dos anos de 50 e 60 está em processo de falência. A descolonização criou dois tipos de Estado. Os associados, as ex-colônias que optaram por manter relações econômicas e políticas privilegiadas com as antigas metrópoles e eram denominadas pelas antigas elites tribais, aliás, eram dominadas pelas antigas elites tribais, os países do socialismo africano, que escolheram o caminho do desenvolvimento autônomo, fora da esfera de influência do Ocidente. Os dois modelos de Estado fracassaram. Nos associados, a elite local aproveitou o período de um governo para saquear os cofres do Tesouro Nacional. Criando enormes fortunas pessoais e levando o Estado à falência, basicamente. Já os países que seguiram o modelo do socialismo africano não conseguiram formar alianças de cooperação econômica que propiciassem seu desenvolvimento. Nesse processo de desagregação dos estados, nascidos no processo de descolonização, surgiu um novo tipo de Estado baseado na lealdade de tribos, como na Somália, onde o Estado desapareceu e foi substituído por um sistema tribalista. O poder nas mãos das elites tribais provoca um enfraquecimento dos povos africanos diante dos poderes do mundo ocidental, com estados poderosos, gigantescas corporações multinacionais e etc. Além disso, a desorganização das redes de saúde e de serviço levam ao crescimento de epidemias e novas guerras civis. As guerras que destroem hoje a República Democrática do Congo e a África Central são provocadas pela disputa pelo poder regional na África Negra entre Uganda, Ruanda, Angola e outros países. No mapa da página a seguir, a gente vai ver os pontos onde temos as maiores tensões e conflitos, certo? Dos mais recentes até as tensões mais recentes, até as guerras mais recentes também. No próximo cenário, na página 305, a gente tem o texto Um Continente Marcado pelo Sofrimento. Seu estigma, basicamente, é o sofrimento, né? Vamos lá. Só ver uma coisa aqui. Aula nono ano. Aqui. Ok. Tá. Página 305. O fértil terreno para a geração de conflitos que se multiplicaram na África foi preparado a partir do processo de constituição das fronteiras artificiais durante o imperialismo europeu.
como vimos, a Europa, ao partilhar o continente africano, levou em consideração os interesses capitalistas e não, aliás, o respeito pela enorme diversidade étnica, cultural, linguística, política, histórica, social e etc. que existia na África. Existe, aliás, na África. Em decorrência da sua imposição, da imposição europeia, surgiram acirrados conflitos e disputas pelo poder central ou pelas terras mais férteis. Casos mais graves aconteceram na Angola, Nigéria, Burundi, no Congo, em Ruanda, Somália, Etiópia e Eritreia, onde massacres ocorrem cotidianamente. Não é ocorreram, é ocorrem, certo? Eles ocorrem no presente. Outro problema que remonta ao processo de conquista imperialista europeia de fins do século XIX é a fome, um fato comum em praticamente todas as nações africanas. Quando chegaram à África subsaariana, os europeus encontraram a agricultura e a pecuária organizada em torno de pequenas propriedades, onde imperava o trabalho familiar, e cuja produção destinava-se às necessidades da população por meio de um sistema de trocas diretas entre agricultores e criadores. Não era o modelo de comércio que o europeu trouxe, certo? Não era o modelo capitalista, mercado externo, importação, exportação, aliás, não era nada disso. Era produção para a sobrevivência. Continuando. Porém, a colonização pôs fim a essa relação de equilíbrio com a introdução do sistema plantation, que aniquilou as pequenas unidades familiares, trocou os tipos de produtos plantados e orientou o destino da produção para os centros de poder. Rapidamente, as culturas alimentares foram sendo substituídas. Em seu lugar, surgiram as áreas de monocultura de amendoim e algodão, que serviram como matéria-prima para as indústrias de óleos comestíveis na Europa, além de diversas outras, como gigantescas áreas cultivadas com gêneros tropicais de exportação. Como se não fosse o bastante toda a miséria enfrentada pela África, o continente ainda lida com o drama da AIDS, uma tragédia que afeta cada vez mais crianças e jovens até 24 anos de idade, que em 2007 representava quase 60% dos infectados. Aqui a gente tem o seguinte, vamos parar aqui nesse pontinho só para explicar uma coisa interessante. Só para esclarecer, tá? Como é que faz isso aqui para vocês? A página, Laura, que a gente está é a página 306. Tá, eu parei bem aqui, ó, peraí. Parei aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Página 306 e parei nesse cantinho aqui que eu marquei, olha. Bom? Sobre o vírus... Show. Sobre a AIDS, ela é o último estágio, certo? Pelo qual passa uma pessoa infectada pelo vírus HIV, certo? Hoje, a ciência, gloriosa ciência, ela permite que uma pessoa infectada com HIV tenha a mesma expectativa de vida de uma pessoa não infectada com HIV. Esse vírus ele deixou de ser uma sentença de morte, certo? Foi infectado, vai morrer. Não vai durar 5 anos e você vai morrer. Isso aí é uma coisa bem ultrapassada, certo? Claro que é difícil de curar, porque... Bom, para não dar uma explicação muito cientificista, vamos nos manter aqui onde eu estou falando. As pessoas hoje em dia, com tratamento correto, elas podem até atingir um nível de HIV indetectável em exames. A pessoa se contaminou, se expôs a uma situação de risco e se contaminou, ok. Se ela fizer o tratamento direitinho, que aqui no Brasil é gratuito,
Em outros países, é algo em torno de 190 mil por ano, 190 mil por ano, para você se tratar dessa doença. Aqui é de graça, tá? Vamos repetir. O SUS te dá esses medicamentos que em outro país são 190 mil por ano. As pessoas conseguem atingir esse nível indetectável. Elas não conseguem nem transmitir para outras pessoas. Para vocês verem como a ciência foi avançando e, pelo menos aqui no Brasil, o tratamento é gratuito. Para que essas pessoas elas possam ter uma condição de vida mais digna. Né? Mas, claro, na África não tem SUS, né? Não tem os mesmos programas de educação que temos aqui no Brasil, que até mesmo uma parte da política quer combater essa educação sobre prevenção a esse tipo de doença. A maravilha imperialista por exemplo, Sara, chamada Estados Unidos da América. Que, por sinal, o tratamento para a Covid-19 é esse mesmo aí, tá? Não é à toa que, sim, é o exemplo, olha, o exemplo mais cruel que eu já falei para vocês, ele não é mentira, não, tá? Aqui foi, qual foi o exemplo? Ah, sim, uma Instagrammer que estava dando os relatos dela sobre a vida na Califórnia. Como vocês sabem, a Califórnia é uma zona, se vocês não sabem, vão ficar sabendo agora. Califórnia é uma zona onde frequentemente passam alguns furacões por aí. Só para vocês saberem, você não é socorrido de um furacão lá nos Estados Unidos de graça. Tá? Eles te cobram para você ser socorrido. Você pode até, talvez, certo? Ser socorrido nesse furacão de hoje, vamos dizer assim, e beleza, fica em dívida com os Estados Unidos. Ok, se você não pagar essa dívida até a próxima incidência de furacão, eles não te socorrem, porque você está em dívida com o governo americano. E esse tipo de socorro lá não é gratuito. Então, beleza, o furacão de 2014, te socorreram, ok, te cobraram e você não pagou, ótimo. Então, o furacão de 2018, quando você for pedir socorro, tem não, viu? A gente está vendo aqui que você está devendo e não pagou. Nada a ver com o assunto, mas tá demais, tá demais. Tá quente mesmo, viu? Nada a ver com o assunto. Mas tudo bem, tem nada não. Sem falar, sim, vamos lá. Perdoe-me, tá? Eu me enganei. O tratamento da Covid-19 custa 73.300 dólares. O da diabetes é 16.750 por ano. O do câncer, que é aproximadamente, não é brincadeira não, tá? O do câncer é aproximadamente 150 mil dólares. 150 mil dólares para o tratamento do câncer. A depender do câncer, tá? O HIV é de 14 a 20 mil, podendo custar num total de 400 mil ou mais, né? Dependendo se você morrer logo. Aí vamos para os atendimentos hospitalares. E tudo isso que eu estou falando aqui é de graça no Brasil, tá? Pneumonia, 9.793 dólares. Fratura óssea, 14 mil dólares. Ataque cardíaco, 20 mil dólares. Isso eu estou descontando os miúdos, tá? Diabetes, 9 mil dólares. Uma químio, 15 mil dólares. Parto, 10 mil dólares. A diária hospitalar gira em torno de 5 mil dólares. Uma UTI varia de 12 mil a 42 mil dólares. Tudo isso é de graça no Brasil, tá? Transplante de coração pode chegar a mais de... Tá correto?
US$ 1 milhão? Meu Deus, pode chegar a US$ 1 milhão. Transplante de córnea, US$ 32 mil. Transplante de intestino pode chegar a mais de 1 milhão. Absurdo. Um raio-x é de 200 a US$ 460 mil. A ressonância magnética é de 400 a US$ 3.500. Uma sessão de fisioterapia é US$ 350. Olha, 350 convertendo dá o que, peraí? Dá mais de 1.500, tá? Eu paguei ali outro dia, pago, tá? A fisioterapia paga. Foram 50. Meu Deus do céu. Osso quebrado não cirúrgico, tá? Não cirúrgico. O procedimento não cirúrgico é US$ 2.500. Uma tomografia é 4.800. Defendam o SUS, tá, pessoal? O SUS é o nosso salvador, tá? Tem que vender um órgão. Tem que vender um órgão para pagar o outro. É complicado. Mas é isso mesmo. Vender no Mercado Livre. Eu tinha medinho de comprar no Mercado Livre, até que comprei os negocinhos e veio direitinho, perdi esse medo. Mas é desse jeitinho, pessoal. O SUS é invejado por muita gente, tá? Por exemplo, aqui na África, realmente, a pessoa que contrai o vírus HIV, certamente ela vai chegar na AIDS rapidinho, porque não vai ter tratamento, certo? Não vai ter a medicação antirretroviral, e, puxa vida, é complicado. Se a pessoa não se cuidar, ela morre rapidinho do vírus. Se ela se cuidar, aqui no Brasil tem gente com HIV, antigamente as pessoas morriam rapidinho. Pois é, aqui no Brasil, com tratamento, você nem sabe quem são as pessoas que têm HIV, porque as pessoas chegam a 70, 80 anos portando o vírus. Ela só toma a medicação e pronto. Ela vive normalmente. A diferença é que ela toma um comprimido e a pessoa que não tem o HIV não toma. O Sistema Único de Saúde no Brasil é fantástico. É complicado, é complicado. Quando você estiver na UMPA e você estiver pensando, meu Deus, que demora, né? Não, mas é de graça. Nos Estados Unidos eu ia gastar o salário todinho, tratamento para o corona. Peraí. Coronavirus é US$ 73.300. Vamos lá, eu sou péssimo em conta, tá? 73.300. Eu vou botar só, vou descontar os miúdos, tá? Vezes 5 dá 366.500. 366.500, tá? Reais. Dá isso aqui, ó. O máximo, tá? Isso aqui. Se você for brasileiro e for lá nos States para se tratar de coronavírus. A gente dá para comprar, sei lá, 2 Camaro. Pegar corona de novo por aqui. Já pegou, Laura? Vamos lá. Nesse ano, continuando a leitura, tá? Nesse ano, apenas nos países subsaarianos morreram em torno de 250 mil crianças de até 15 anos em decorrência da AIDS. Passado da mãe para o bebê, é claro, durante a gestação. Em 7 países vizinhos do sul do continente, Botsuana, Lesoto, Namíbia, África do Sul, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. 15% da população adulta tem o vírus HIV, tornando-se, além do problema de saúde pública, um problema econômico, pois, em virtude das elevadas taxas de infectados entre pessoas e jovens, a força de trabalho está bastante comprometida. Ah, você pegou? Mas depende, né? Depende do tanto de carga viral. Tem pessoas que têm
foram infectadas com esse tantinho aqui de carga viral e por isso tiveram poucos sintomas. Aí tem gente que se expõe todo dia e carrega uma carga viral desse tamanhão. Aí complica, né? A pessoa não está colaborando com o corpício. Que negócio é esse aqui, cara? Pronto. Conflitos civis. Dois fatores principais são responsáveis pelo fato de ainda hoje a maioria dos estados africanos não encontrar a tão desejada estabilidade nas questões internas de ordem política, econômica e social de seus países. A perpetuação de conflitos entre as tribos e o neocolonialismo. As potências europeias fizeram de tudo para impedir ou retardar o processo de descolonização. Isso envolveu tanto o uso da força como a negociação de acordos para que os países que conseguissem a independência não obtivessem ajuda externa, continuando economicamente dependentes dos países europeus, que, por sua vez, continuariam a exploração dos recursos naturais e da mão de obra africana. Mesmo após conseguirem sua independência, muitos países africanos atualmente se encontram envolvidos em guerras civis, em razão da disputa por territórios. Deixa eu só ver se está todo mundo acompanhando. Por territórios. Bom, a consequência não poderia ser diferente, em face da artificialidade dos limites políticos pré-estabelecidos. Foi mal, gente, saiu aqui sem querer. Por sinal, deixa eu fazer aqui a frequência, já que interrompi aqui a leitura. Aproveitar aqui, né? 11 pessoinhas só. Alberto, deixa eu colocar aqui na ordem, né? Arthur não veio, nem Camille, nem Davi, nem Evelyn. A Ingrid está por aqui, também não. Nem a Hanna, tá o Alberto. Patrícia está por aqui, também não. Gisele também não. Ian está presente. Nem Isabelle, nem o Ítalo. Joana está presente. José Matheus também. José Matheus, Júlia Evelyn também. Aí tem Laura. Cadê? E da Laura tem a Letícia. A Lavínia não está, nem a Lisa está por aqui. Também não. Nem Lívia, nem Maria Clara, nem Maria Letícia, nem Maria Lúcia, nem Maria Natália. Tem Sara e Suzane. Pronto. Só conferir. São 9 pessoas. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Ok. Bom, vamos lá. A gente parou em pré-estabelecidos. Pronto. Durante o período colonial, a política era dividir para dominar. Portanto, as inimizades entre os grupos africanos permaneceram e ganharam força diante da fragilidade das instituições políticas. Ponto. Quase todos os países, após conquistarem a independência, foram governados por ditadores que davam prioridade aos seus grupos étnicos, resultando em mais conflitos internos, aliás, e sucessivos golpes militares. E, nesse processo, as minorias continuam a não ter seus direitos básicos garantidos. Esta é a base da história dos grandes, aliás, é a base histórica dos grandes problemas que os países do continente africano enfrentam até os dias de hoje. É muito raro encontrar um Estado africano unificado, isto é, formado pela unidade do povo com idioma e costumes em comum. Normalmente, países possuem uma língua oficial de origem europeia, inglês, francês, português, entre outros, e dezenas ou centenas de idiomas tribais ou dialetos. Em geral, a língua oficial, que é
comumente a do colonizador, é falada pela minoria da população. O domínio colonial europeu, como vimos, é o grande responsável pela atual situação política do continente africano. Todos os países africanos têm na sua formação povos diferentes, com seus próprios idiomas, alguns com culturas e tradições seculares ou até milenares, e que, mesmo assim, foram obrigados pelo colonizador a viver sob fronteiras impostas, até hoje sob fronteiras impostas. Dentre os inúmeros casos de conflitos tribais, étnicos ou culturais, merecem destaque dois deles: a Guerra de Biafra e o conflito entre as tribos Hutus e Tutsis, em Ruanda e Burundi. Vamos para 309, tá? A Guerra de Biafra foi o seguinte: Biafra, que é província nigeriana, tornou-se um notável exemplo na questão das disputas tribais pelo poder central e dos interesses dos colonizadores pela exploração dos recursos naturais africanos. Nessa guerra, morreram milhões de pessoas, numa tentativa malograda de separar o povo Igbo, que lutava pela criação da República de Biafra ao leste da Nigéria. Durante o colonialismo inglês, no início do século XX, tá? Bem recente. Ao traçarem a Nigéria no mapa, foram deixadas cerca de 200 etnias dentro de suas fronteiras, sob uma única administração. Dessa forma, foi criado um Estado artificial, com fronteiras também artificiais. Em 1966, os Igbos derrubaram o poder central, ocupado, aliás, por tribos do norte, e assumiram o governo. Logo a seguir, um novo golpe militar reconquistou o poder central. Durante esse quadro de rivalidades, no ano seguinte, os Igbos, que ocupavam o território de Biafra, declararam sua independência e separação do poder central. Após 3 anos de guerra, os ocupantes de Biafra foram derrotados, vítimas dos interesses dos interesses estrangeiros, né, que se uniram às forças combatentes, e também por terem sido vítimas de vários boicotes econômicos. Dessa forma, Biafra foi vencida pela fome. A empresa de petróleo francesa Elf Aquitaine, acho que é isso, que está em francês, interessada no petróleo da região, estimulou o separatismo de Biafra. Tinha que ser europeu, né? Enquanto essa empresa, ou melhor, tinha que ser capitalista, né? Enquanto essa empresa se colocou ao lado de Biafra, ou dos Igbos, outras empresas petrolíferas apoiaram o poder central no decorrer da guerra. A gente vai tocar num ponto bem interessante, tá? A Primavera Árabe. Foi a soma de protestos ocorridos em sequência no chamado mundo árabe. Surgiu no final de 2010 e encerrou-se em 14 de janeiro de 2001, com a queda de Ben Ali, ditador da Tunísia, na Tunísia, aliás, por 22 anos. Também denominada de Revolução de Jasmim, compreende, basicamente, os países que compartilham a língua árabe, principalmente na Tunísia, Síria, Egito, Líbano, Iêmen e a região islâmica, apesar de etnicamente diversa. Foi na Tunísia onde ocorreram os primeiros protestos, e essa revolta deu-se por causa da insatisfação da população quanto ao regime do governo ditatorial. O marco dessa revolução foi o caso do jovem Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi. Eu sempre engancho esse nome. Mohamed Bouazizi, que sustentava sua família vendendo frutas e cujos produtos foram confiscados por policiais quando se recusou a pagar propina. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Muito revoltado com o que aconteceu,
Bouazizi ateou fogo no próprio corpo, sendo um marco é, em um evento que moveu toda a população do país, impulsionando a efetivação da revolta popular. O desdobramento da Primavera Árabe, depois da Tunísia, o movimento se disseminou por outros países que, igual aos tunisianos, lutavam contra ditadores que há décadas no poder foram finalmente depostos. No Egito, a Primavera Árabe, ou Revolução do Nilo, ou Dias de Fúria, Revolução de Lótus, se deu contra a ditadura de Hosni Mubarak, que acabou renunciando 18 dias depois que os protestos começaram. Contudo, no Egito foi banhada na bala a revolta. Certo? Também teve muitos mortos. Né? A Revolução Líbia aspirava a derrubar o ditador Muammar al-Gaddafi, que foi morto pouco tempo depois de iniciar essa revolução, transformada numa guerra civil, sendo o movimento mais violento da Primavera Árabe. Bom, olha só, a gente avançou bastante, né? Da 303 para 310. Bom, meus queridos, a gente vai ficar por aqui. Infelizmente, a gente está encerrando uma hora, tá bem? A gente vai encerrar sem atividade, somente com conteúdo. Bom, nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até mais, meus queridos. Um abraço. Peraí. Ah, tá bem, peraí. No caso, entraram algumas pessoas aqui. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver o Arthur. Opa. Opa, Gabi. Peraí. A Gisele. Gisele, cadê aqui? Pronto, deixa eu ver quem mais. O Ítalo. A Guilherme eu coloquei. Letícia, Maria Lúcia. Abriu Patrícia, né? Patrícia, aqui. Maria Lúcia, cadê? Aqui. Deixa eu ver quem mais. Pronto. Dos que entraram depois que eu fiz a frequência, acabei de colocar, tá bom? A gente viu da página 303 até a 310, tá bem? E sim, essa é a nossa aula de hoje. Obrigado por terem ficado aqui. A gente se vê na segunda-feira com produção textual. Um abraço e um excelente final de semana. Até mais. Oi, pessoal, boa tarde. Pessoal, coloquei a frequência de vocês, por favor.
Pessoal, ficou para a gente discutir hoje, na aula de hoje, a ideia de relação inversa, né? Aí ontem eu meio que falei, mas não foi assim tão aprofundado, né? A gente vai fazer estudo dessa ideia agora aqui. Não sei se eu coloquei ontem algum apontamento, mas eu acho que sim. Quem está com o livro aí, gente, eu estou na página 82, certo? A gente vai ver o que é a continuação, né, de relação inversa. Correto? Continuação. Isso aqui eu já coloquei ontem, tá bom? O que a gente vai fazer mesmo é o exemplo. Eu vou fazer isso aqui não, vou fazer isso aqui. Vai ser continuação, vou colocar assim. Eu vou colocar aqui, ó. Vejamos um exemplo. Certo? Aí considere aqui, ó. Considere conjunto A 2, 4, 6 e 8. E o conjunto B 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Aí, R, a relação vai ser XY pertencente a cartesiano B. Tá o quê? Deixa eu colocar aqui, para melhor. Deixa eu melhorar isso aqui. Considere o meu A como sendo 2, 4, 6 e 8. E o meu B como sendo 1, 3, 5, 7 e 9. A minha relação R vai ser XY pertencente a cartesiano B, tal que X é maior do que Y mais 1. E pronto, vamos pegar daqui, né? Então, tira o print aqui, que eu vou discutir em relação a esse exemplo aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vamos lá, né? Tem tempo aí. Nem que seja só esse exemplo que eu faça hoje, mas a gente vai terminar esse conceito de relação inversa. Tá bom?